Como é a evolução de um cachorro? O que que acontece depois que ele se vai? Pergunta para Irvênia Prada, nossa papisa dos estudos. Ela é catedrática da USP, já aposentada, mas o maior nome dentro do movimento espírita, na minha opinião, sobre temas associados à alma dos animais. O que eu guardo das explicações da doutora Irvênia é que sim, existe uma alma. Essa alma, ela pode permanecer durante algum tempo junto daquele tutor, palavra estranha, mas é a que se usa, do bichinho. Se há uma relação ali de amor, afeto, carinho, essa energia permanece durante algum tempo junta. Mas é interessante, a doutrina espírita nesse aspecto traz informações um tanto difíceis quando fala de espíritos grupo, que ainda não adquiriu a consciência, ainda não adquiriu o livre-arbítrio, mas a doutora Irvênia fala dos rudimentos de inteligência sofisticada. Certos animais possuem um discernimento impressionante. Não são dotados de razão, mas quase. Golfinhos, cachorros, suínos. Você vê, aqui um parêntese, o Brasil é o país do mundo. Isso está nesse livro aqui, que eu fiz a conta. Nem vou acessar os números aqui. Onde ocorre o maior número de óbitos de animais para a produção de proteína animal. Ninguém mata. Se você somar frango, suíno e boi, o Brasil é um grande, eu diria, é um lugar desse planeta onde essas almas mais são libertadas de forma extremamente violenta. Fora tráfico de animal silvestre. Quando você soma tráfico de animal silvestre com produção de proteína animal, o nosso país, disparado, é o que mais realiza no processo de criação, transporte e abate de forma violenta e cruel, óbito de animais. Então, só para a gente ter essa informação, porque no Espiritismo o que a gente aprende? A FEB fez uma campanha junto com o MOVE, que é o grupo que engajou-se para tentar sensibilizar o movimento espírita na direção de cuidados em relação à relação que nós estabelecemos com os seres inferiores da criação, que já transitamos por lá. Uma ética nesse relacionamento. O que o Espiritismo afirma de forma taxativa? Nosso destino é não ingerir proteína animal. Quando isso vai acontecer? Processo evolutivo, a matéria vai se tornando menos demandante de alimentação sólida e pesada. No caso da carne, não é apenas sólido e pesado, é alimento putrefante. Não quero no teu programa entrar nos pormenores, que são Fica à vontade. fatos. Então veja, aproveitando o ensejo da pergunta, sugestão que não é minha, é da FEB com o MOVE, e eu assino embaixo. Vai fazer um evento espírita, vai fazer um congresso, vai oferecer uma festa de confraternização, um evento arrecadatório, que seja. Vai ter comida? Vai ter comida. Duas sugestões. A primeira delas, que eu acho a mais simpática: exercita a evolução não colocando alimentação saborosa e nutritiva de origem animal. Porque é possível promover sabor e nutrição sem matar nenhum bicho. Ou, vai ter carne? Vai ter carne. Abre o leque para uma alimentação que não seja carnívora. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu li na obra do André Luiz que ele diz assim em algum momento, né? Não vou lembrar certinho como está no livro, mas por que a gente sepulta os nossos irmãos menores no nosso estômago? Não. É A gente não vê por esse lado, né? Aí a gente fala, nossa, faz a gente se sentir mal, né? E deve ser assim, né? Tem 2 livrinhos editados pela FEB em parceria com o MOVE que são
mais de 200 enxertos de pensamentos extraídos de aproximadamente 100 obras espíritas, inclusive as obras básicas, só falando da questão da ética que a gente deve ter em relação aos animais. E essa frase que você citou certamente está num desses 2 livrinhos, porque é uma profusão de manifestações de espíritos que a gente considera, que a gente tem como referência. Não, tá falando de bicho, eu não abro mão da picanha, maminha, alcatra, contra filé e vamos que vamos. Então, mas a gente não conseguir abrir mão, André, eu acho que a gente deve aceitar, né? Não consigo abrir mão, mas que não se justifique que tá certo. Porque eu como carne, eu sei que eu devo mudar nesse sentido, mas eu não vou fazer nenhum movimento de frear ou de não falar sobre o assunto, porque senão eu vou achar que eu tô sendo contraditório, né? A gente já recebeu o Wilson Trindade lá, que ele fala muito sobre isso. Ele é relacionado ali com os animais, tem um instituto bem bacana. E ele fala sobre a segunda sem carne, que é um movimento, né? Que aí, tudo bem, você tem décadas. E não engrena, né? Não engrena. Assim, o Paul McCartney é um adepto do segundo. Ele é vegetariano, mas ele foi um dos primeiros a defender. O que você está colocando é o que eu pratico. Eu não vou policiar ninguém em relação ao que come, porque eu não gosto que policiem o que eu como. Cada um que tem a tua própria autonomia. Você me fez uma pergunta sobre se os animais têm alma, papo vai, papo vem. A gente chegou em eventos espíritas. Se nós espíritas temos uma profusão de mensagens de espíritos de luz, por psicografias com credibilidade, reportando que a gente precisa ter um cuidado em relação aos nossos irmãozinhos inferiores, e que a gente deveria prestar atenção na qualidade de uma alimentação recorrentemente carnívora, que até médico que estimula o consumo de carne diz, com moderação, porque é um alimento pesado e tóxico. Então, veja, tem uma questão. Por que eu parei de comer carne de boi? Franguinho e peixe ainda não consegui abrir. Mas vamos lá. O principal vetor de desmatamento ilegal da Amazônia é a pecuária extensiva. Eu sou ambientalista. E a carne no Brasil ainda, dia chegará, é certificada ambientalmente, é certificada do ponto de vista sanitário. Eu posso estar comendo uma carne... Eu gosto de comer carne de boi. Parei. Por quê? Eu posso estar comendo uma carne que tem cheiro de floresta queimada, ou digital de mão de obra equivalente à escravidão, ou infantil. A maior parte das operações do Ministério Público do Trabalho para flagrar condições ilegais de trabalho equivalente à escravidão se dá em que atividade econômica? Pecuária. Eu não vou... Vai me fazer mal. Essa carne não vai descer bem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.